Jorge. Estamos aí. Boa tarde, senhores. Estamos aqui para mais um Café com Prosa dos veteranos do 18º. Fui aqui agraciado com a honra de conversar com o Sargento Jorge para nos falar sobre a sua trajetória na polícia. Cada um de nós que passou pela polícia, que hoje se encontra na reserva, cada um carrega a sua carga, as suas lembranças, coisas que marcaram, né, Jorge? Com certeza. E o Jorge, de uma certa forma, ele no início da minha carreira ele fez parte, bem presente nisso. Éramos vizinhos, o Jorge já era PM e eu de repente cismei de que iria entrar na PM também, porque eu tinha um ensino fundamental na época, que é a 8ª série, e aí ganhando salário mínimo, falei, não, isso aqui não tá bom não. E naquela época você sabe que se a gente tivesse, corresse atrás com a 8ª série, a gente adquiria uma boa colocação, sim. Com certeza. Né? E então, Jorge, eu queria que assim você falasse da sua carreira, o que motivou você a entrar na PM, e contasse para nós casos aí com ocorrências. Você entrou que ano? Entrei na polícia, gente, em 81, no 5º Batalhão. 5º Batalhão. Por dinheiro, viu, gente? Porque naquele tempo o salário era muito pequeno também. Eu fui tentando na CEMIG, que meu pai era funcionário de lá, mas por caminhos que Deus quis que fossem diferentes, né? Eu não consegui essa colocação e passando em frente ao 5º Batalhão, eu vi uma placa, seja um PM. Desci, olha o que é Deus, né? Desci, fui, fiz minha inscrição no mesmo dia e fui chamado para cortar o cabelo. Eu tinha uma juba desse tamanho. Hoje é isso aqui, a gente acabou, mas eu já fui cabeludo, Aí eu entrei, 15 dias depois eu já estava lá fazendo escola no 5º Batalhão. Ficamos, acho que 4 ou 5 meses, que tempo era mais rápido, né? E saí polícia por desgosto da Dona Maria, que Deus a tenha, minha mãe, que eu nunca tive parente na polícia, nem meus pais, nem meus tios. E entrei, fiquei mais ou menos um ano no 5º Batalhão e vim pro 18º. Eu era motorista, já tinha carteira, tirei carteira no Detran e a polícia valorizava muito a motorista naquela época, né? Aí fui convidado a vir pro 18º, era mais perto da minha casa, e fiquei lá durante 28 anos. Eu pertenci ao 18º Batalhão, passei muito mais pela 25ª Companhia, que era a companhia de tático móvel, né? Era onde tinha as rádios patrulhas. Fui motorista de CPU, comandei muito pouco a guarnição, pertenci a P2 e consegui chegar à vitória, né? Consegui não, Deus me deu a honra, né? De passar por vários percalços, muitas histórias boas e ruins, e consegui em 2010 fechar o meu ciclo na gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Essa é a minha história da Polícia Militar. Histórias boas, histórias ruins, né? Ocorrências boas, ocorrências ruins. O que mais me marcou foi mais ou menos em 87, 88. Eu era de uma guarnição e estávamos fazendo ocorrência no bairro Ressaca, se não me engano, na época. Ocorrência de assalto. Houve um assalto, o cara com uma arma na mão, nós deparamos com esse cara, ele empenhou em fuga e nós fomos atrás. Hoje não, né, gente? A gente é barrigudinho, mas naquele tempo era mais saudável. Corri e consegui pôr a mão nesse cara, mas quando eu pus a mão, eu desci numa cisterna de mais ou menos uns 6 metros. Não tive medo, a gente prendi esse cara dentro do buraco, com as mãos para trás, algemado. Quando eu olhei para cima, eu lembro como se fosse hoje, eu vi a lua, um céu azul, uma lua, um silêncio mortal absoluto. Eu falei assim, alguém vai me achar. Esperei daí uns 15 minutos, veio um colega nosso, gritando meu nome, chamando. Aí achou o tal buraco, tudo escuro, jogaram a corda, eu saí, aí sim o medo caiu. As pernas bambearam, eu custei para ficar de pé. E fizemos um bom serviço, prendemos o cara sem espancar, sem dar tiro, sem nada. E eu acho que foi uma ocorrência assim, que mais me marcou, dentre outras, né? Mas essa ficou na história porque
Foi um medo muito grande que eu tive pós-ocorrência. A hora que eu saí do buraco, eu entrei em pânico praticamente e não consegui nem andar. Dois colegas me abraçaram, nós chegamos até a viatura, levamos esse cara para a delegacia e deu tudo certo nesse dia, graças a Deus. Você sentou praça no 5º Batalhão. E você chegou a pertencer à 6ª Companhia? Não, eu vim diretamente para o 18º, já na 25ª. Isso aí que a polícia foi assim, uma trajetória muito boa. Eu sempre sonhei, depois que entrei, né, e formei, eu comecei a gostar da Polícia Militar. Nunca tinha sonho de ser polícia, de coisa que a gente entra e veste uma farda, parece que entra um espírito diferente na gente, exatamente, né? A gente já acaba gostando. Então foram 29 anos, quase 30 dedicados à Polícia Militar. Eu agradeço a tudo que eu tenho à Polícia Militar, que foi onde eu consegui minha casa, meu carro, cuidar da minha família. Graças a Deus hoje a gente está numa situação bem melhor do que naquele tempo, né? Então, gente, essa é a minha trajetória aí. Estou aqui com todo mundo aqui praticamente, eu conheço do 18º, né? Isso. Servi com alguns, outros não, mas todos são amigos. O outro foi aquela viatura para você trabalhar. O único cuidava da viatura. O outro eu indiquei para estar na polícia. O culpado hoje de estar aqui, o tenente, foi eu. Obrigado. Gente, Oh, Jesus. Assim como eu fui bem servido na Polícia Militar, acho que o nosso nobre amigo aqui também foi. E a polícia é isso, né? Essa amizade que a gente tem, embora a gente não frequente a casa do outro, mas no fundo a gente, qualquer coisa que aconteça com o outro, aconteceu comigo porque a gente é amigo, né? A gente tem um laço em comum, né? Então essa é a nossa história. Ô, Joia, dona Neide, a gente sabe que todo polícia geralmente tem uma esposa ali que ela divide com ele as dores e alegrias do dia a dia, né? Como é que era no dia a dia o Sargento Jorge? Olha, ele é uma pessoa tranquila. Ele não trazia transtorno para dentro de casa. O que acontecia com ele no serviço, ele também resolvia para lá. Às vezes comentava, né, aconteceu isso, mas assim, sempre tranquilo, sempre consciente dos atos. Nunca me trouxe transtorno, não. De dizer que é uma pessoa agressiva dentro de casa, uma pessoa que ficava alterada, não. Sempre tranquilo, graças a Deus. É importante. E como é verdade, que né, gente? Tudo verdade. E como é que era quando via ele saindo fardado? Olha, a gente ficava temerosa, né? Porque é uma profissão de risco. Rezava, pedia a Deus para proteger, né? E tranquilo. Já Deus dá ele um dia tranquilo, ir saudável, tranquilo, voltar também. Protegido por Deus. Bacana. Mas o Jorge, com a permissão do chefe aqui, o Jorge ele realmente tem essa sensibilidade. O Jorge me ensinou a gostar melhor de música. E a gente, agora há pouco nós estávamos falando, lembrando desse momento, a gente conversava sobre música, né? E um dia o Jorge me deu uma aula sobre grandes cantores, né? Grandes músicos, e eu fiquei muito feliz porque essas pessoas que ele me indicou, me orientou e justificou as razões pelas quais nós podíamos gostar, eu sou fã delas até hoje, né? E eu me sinto uma pessoa melhor depois dessas conversas com o Jorge. Sempre tive admiração pela sua pessoa. Isso é bondade do seu coração, como sempre, né? Mas eu sempre tive muita admiração. Você é referência. Não é só referência para o seu entorno, não. Eu tenho comigo que uma pessoa com a sua envergadura moral, humana, é referência para a instituição. Felizes são as instituições, seja quais forem, militares, civis, que têm homens públicos com esse seu perfil, capaz de aquilatar as dificuldades e também emanar de si bons sentimentos, né? Bons gestos, né? Feito esses. É uma obrigação do ser humano, né, gente? Eu acho que a gente erra também, mas é bom ser bom.
Então, um vídeo não dá, né? A gente, um companheiro de muitos anos, é hiper saudável e é bom saber que a gente fez bem para pelo menos uma pessoa, né? Para muitas, não tem que agradecer. Uma dúzia, né? Isso, meia dúzia. Muito bem. Vanderlei que foi um dos responsáveis pela minha formação também de soldado, né? Que o Vanderlei também era auxiliar do PRS na época, né? Graças a Deus, né, nós tivemos a oportunidade de conviver com todos, né? Com boas pessoas, coração bom. E que bom saber, né, que o aluno superou o mestre, né? Eu tenho o maior orgulho de falar, né, que tive a honra de ajudar na formação desse moço aqui. Já te falei isso, né? Obrigado. Eu tenho como referência, né? E como agradecimento também, né? Orgulho de saber que foi nosso aluno, né? E graças a Deus foi bem sucedido na carreira. E o Vanderlei já tinha ele lá como certo advogado nosso, né? Na época de recruta. A gente tentava, né? Sempre que possível. E o juiz era difícil. Ser o psicólogo, ser o amigo mais próximo, né, do aluno, porque uma tarefa árdua, uma tarefa difícil para o aluno, né? E às vezes está fora de casa, né? É um momento difícil, é uma transição. O cara está saindo do mundo civil para ser militar, então não é fácil. Outro mundo, né? Outro mundo. Pressão psicológica, é muita coisa. Então, sempre que eu podia, eu dedicava um pouquinho do tempo para poder estar dando aquele apoio. Sempre é bom ser bom, a gente não... Com certeza. A gente ser E bom aproveitando a oportunidade, Jorge, eu te agradeço muito pelo convite, né? De frequentar a sua casa, de conhecer a sua esposa, né? E mais ainda por ter a oportunidade de estar dividindo os amigos, né? com os amigos esse momento. Obrigado. Quero te dar os parabéns pela carreira. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Né? A casa está aberta. Continue sendo feliz. Se vocês quiserem ouvir uma música, bater papo, podem ligar e marcar que nós estaremos de portas abertas. Vamos aproveitar a oportunidade, meu amigo. Sim, senhor. E o Jorge é um grande colecionador, né? Admirador de miniaturas. Então, nós temos a honra de, em nome do grupo de veteranos, estar entregando para você essa miniatura da Fica Polícia aí. Militar. Obrigado. Deixa ela entrar no... Aí, ó. Uma simples lembrança, né? Mas de coração. Muito lindo. Que você coloque na sua Vou guardar com todo amor e carinho, gente. Muito bom. Obrigado, de coração. Eu tenho plena convicção que todos nós aqui somos militares, alguns já estão na reforma, outros na reserva, não é isso? E nós temos convicção que atravessar essa etapa tão gloriosa, tão satisfatória e feliz, acho que ninguém consegue sozinho. Com certeza. E a gente tem que ter uma pessoa em casa para a gente poder conversar, estressar, enfim, a gente tem que ter aquele momento de casa de equilíbrio, porque por natureza a profissão ela é estressante, não tem como nem falar que não é. Por quê? Demais. Porque eu acho que todos nós aqui com seus 30 anos de serviço, 30 e poucos, alguns poucos meses, mas já na reserva, nunca alguém chamou ele para dar um presente, dar uma flor, falar, vem cá, vai receber uma homenagem, ligou 190, sempre para tratar algum conflito que ela tinha que não conseguiu resolver em casa e teve que chamar o Estado. O Estado, naquela situação, somos nós, os militares, que estão ali no dia a dia da labuta. Né? E nós damos o nosso porto seguro, o nosso porto, a nossa âncora, que no caso aqui é a dona Neide, não é isso? Esposa aqui do Jorge, aqui, nosso amigo, nosso colega, contemporâneo, lá de 25, e todo o batalhão, aquela jornada toda. E a gente compreende também, e eu tomo até a liberdade, dona Neide, de a senhora me autorizar a fazer o seguinte, chamar a senhora de veterana. Com certeza que é uma veterana, porque a senhora de fora só tem uma visão muito mais panorâmica e abrangente do que é a vida do militar. Porque o próprio militar está envolvido num conflito, às vezes passa alguma coisa de percebido por causa da tensão natural do serviço. E a nossa veterana, a dona Neide, fala assim, não, eu vou compreender isso, porque eu sei que a atividade não é fácil. E ele precisa aqui de um amigo, de uma esposa, de uma âncora, de um porto seguro. Por isso que a senhora me autoriza chamar a senhora de veterana, porque a senhora sabe todas as larguras que a atividade passa, principalmente naquele tempo que era mais
radical às decisões do comando. Não vou entrar no mérito certo, porque, como disse, estava aqui em Contagem, já estava lá para Ribeirão das Neves, Melo Viana, né? Desmerecendo a cidade, mas por causa da distância e a família toda estruturada naquele lugar. Sabe muito bem disso. E dentro desse contexto de veterano, a senhora também merece por demais receber a nossa singela homenagem dos veteranos do 18º, porque talvez a senhora seja a principal heroína do sucesso do nosso veterano. Sem a veterana, o veterano possivelmente não conseguiria chegar, chegou com a situação psicológica tão importante. E só para sabe que as lembranças da Polícia Militar, dos integrantes das instituições militares são simples. Elas são simples no seguinte sentido: na materialidade, mas elas são doadas com um grande caráter emocional. O que a senhora representa realmente, eu estou vendo um sorriso assim, fico até feliz, a gente até sorriso de tanta felicidade também. Não é? Ela merece. Porque merece, porque é merecedora, com certeza. E faz jus ao título de veterano, entendeu? Porque tem realmente ali gostoso. E a gente materializar aqui esse momento tão ímpar, tão importante, a gente quer dar algo material. Mas não vai pelo valor da matéria, mas pela emoção que todos nós, coordenados aqui pelo seu Tenente Kennedy, viemos aqui e fizemos essa homenagem para o Jorge, o veterano, e, sem dúvida, talvez mais para a senhora veterana. Ainda temos trabalho para a senhora, né? Muito bom. E eu gostaria agora, nesse momento aqui, da gente prestar aquela continência à nossa veterana, né? Vamos lá. Veterano, sentido em continência à nossa veterana. Apresentar. Meus respeitos. Meus respeitos, meu amor. Nosso respeito. Que Deus abençoe a senhora. Obrigado por ter me acompanhado esses 15 anos. Descansado. Comandante do lar. Com certeza. Veterana comandante. Olha que bonita que vocês fizeram agora. Olha, tem mais. Tem mais ainda. Ó, Deixa eu ver se eu consigo ligar isso aqui para nós. olha aqui. Fazer o barulhinho, né? Não achei ainda, não. Nós aqui nessa família que o Ronaldo já diz tudo. Aí vai ver se O Ronaldo já um ímpar para nos responder o que nós sentimos no coração. Aceita a singela do fundo do coração da nossa turma. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. A todos nós. Que Nossa Senhora esteja sempre com vocês em todos os momentos da sua vida. Nós aqui, nós estamos em casa, nós estamos em qualquer lugar, nós sempre pensamos em você, da melhor forma possível. A gente lembra da tarde, da noite, igual o nosso amigo Kennedy, todos os dias faz a oração para todos nós. E a gente está sempre aí ouvindo e deliciando com as palavras dele, porque as palavras dele erguem a gente todos os dias para a gente ficar firme na fé. Então, aceita a nossa camisa. Você não ficar sem camisa também, porque você fala assim, eu tô com ciúme, eu fiquei com ciúme. E aqui, ó. Muito linda, gente. Gente, obrigado. E o copinho, para vocês não ficar, que eu não gosto de falar assim, não, só eu que tenho, não. Aqui, ó. Nós temos, ó. E o imãzinho para geladeira também. Muito bem, bacana. Que a gente, só para olhar ali e falar assim, não, aquela ali é da turminha. Tá bom? Obrigado, meu amigo Rocha. A todos vocês que compareceram na minha casa hoje. E mais uma vez, se tiverem disposição, tempo, vem aqui pra gente conversar, comer um pão de queijo. Agora eu quero que vocês provem, feito pela minha nobre veterana, um pudim especial para tu. Amém. Muito obrigado, gente. O Demar quer fechar ainda. Não, tem mais? Tem Se materializar, né? Não tem jeito. Deixa eu conversar, peraí. Ô Jorge, dona Neide, foi um prazer imenso eu ser convidado para estar aqui na sua casa, ainda mais por a gente ter essa história bem próxima de antes da polícia. Antes da polícia, né, Jorge? Eu me lembro ainda de quando você estudava lá no colégio FUNEC, no primeiro ano que ele funcionou ali na Praça Nossa Senhora da Conceição, Sócrates, não é isso? Eu me lembro ali. E eu agradeço muito essa oportunidade, agradeço vocês, agradeço a Deus.
E como forma de materializar esse encontro nosso, eu quero passar a mão de vocês aqui, essa lembrança lá do 18º, e dizer, e agradecer sinceramente, pedir a Deus que Ele abençoe você sempre, abençoe você, Dona Inês, veterana, isso. E a senhora também é parte nisso aqui, por favor. Eu agradeço, então, Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos, gente. Pode ser falta de bateria. Onde vocês tiraram esse trem? Não dá, ó. Não dá, ó. Aqui.